petróleo, pela rede rodoviária, essa malha ferroviária foi desativada, foi privatizada e hoje em dia ninguém anda mais de trem, passageiro, né, só carga, que tem direito a andar no trem, por causa do lobby do petróleo. E outro exemplo de ligação política é que na ditadura militar os brasileiros tinham opção de optar pelo solar, mas como a ditadura militar resolveu pelo nuclear, hoje em dia os dois engenheiros da PUC que ofereceram o serviço para o governo, que foram rejeitados por causa da opção pelo nuclear, foram para Israel, e hoje em dia, se a gente quiser adotar o solar, vai ter que pagar royalties para Israel com os engenheiros brasileiros lá em Israel. Os fundamentais hoje sobre energia são a primeira questão das fontes serem renováveis e não renováveis. Hoje 80% das fontes energéticas usadas no mundo vem de fontes não renováveis, ou seja, fontes que um dia, são recursos que um dia são finitos, um dia vai acabar, né? E a outra questão é a questão das energias limpas e das energias poluentes, que você pode ter fontes não renováveis, mas que são energias limpas, e de repente vale um investimento, porque tem esse fator que beneficia ela. Você tem, por exemplo, fontes renováveis, como carvão vegetal, por exemplo, que é uma fonte poluente, né, e tem um grande impacto ambiental. Você precisa construir áreas, reservar áreas de florestas, né, para produzir madeira, para produzir esse tipo de carvão, e polui muito o meio ambiente. Então, acho que essas duas questões são duas questões assim, que são muito importantes do ponto geopolítico, né, são questões econômicas que envolvem muitos interesses, né, entre os países do mundo. Tem países, por exemplo, que consomem muita energia, o Japão, e não produzem quase nenhuma, tem que importar praticamente. Os Estados Unidos é o maior produtor de energia mundial, mas ele também é o maior consumidor, então ele consome mais do que ele produz, então também tem que importar. Eu posso fazer uma pergunta? Olha. O que você acha sobre energia? Energia? Energia é o máximo. Energia você pode pular, você pode se divertir, e ver televisão também. Não dá pra entrevistar um palhaço? Não! A gente colocou pipoca no micro-ondas, né, Zuzu? Aí apagou a luz, de repente, eu tava com desejo de comer pipoca. Energia, dentro de casa. Vou fazer bebê. O que mais? Varrer a casa. Você brinca com coisas que não precisam de luz? Me dá energia, calma, vou de chuveiro quente. Não, escutar essa rádio. Importante porque todo mundo precisa. Outro dia lá em casa faltou luz, aí o que aconteceu? Tinha as carnes nas geladeiras e ficou uns 2 dias sem luz. A luz só chegou no outro dia à noite. Resultado, as minhas carnes tudo estragaram, eu tive que jogar fora, e isso é prejuízo, né? Porque a gente já compra as coisas com tanta dificuldade, ainda já paga energia, acho que não deveria nunca faltar isso. Nunca faltar, porque é uma coisa que a gente precisa, todo mundo precisa. Calor é horrível, dormir sem um ventilador, sem um nada. Então a energia, todo mundo precisa. Economia, sociedade, tudo aquilo que a gente tem em cota é sociedade industrial e funcionamento. Para funcionar, os eletrodomésticos para funcionar, a luz, tudo produz. É a força motriz da economia da sociedade. As origens. Você pode obter, a maior parte hoje, aqui no Brasil, muita energia de origem hidrelétrica. Petróleo também, gasolina, óleo diesel, produz energia. Bota os pistões para funcionar, os dínamos, e produz energia elétrica. Energia nuclear também. Outros países utilizam outras formas de energia, eólica, vento, solar, capta do sol, das marés também. Né? As marés se movimentam, produzem também, você pode ter captadores de energia, muitas formas de produção de energia.
O grande problema hoje do mundo é o paradigma energético, que hoje predomina, porque a gasolina, o petróleo, e o mundo é cada vez mais dependente de petróleo, que é altamente poluente. Mas a grande reivindicação hoje é encontrar uma outra forma de energia, que não seja tão poluente, seja tão potente quanto. E que não poluam tanto quanto o petróleo polui, ou seja, energia elétrica, eólica, solar. O problema é que não existem interesses econômicos tão fortes atrás dessas formas de energia como existe atrás do petróleo. O petróleo, você tem as grandes companhias petrolíferas, tem todos os interesses políticos em torno. Aí isso é milhões, bilhões, trilhões de dólares envolvidos. Já a energia eólica, energia elétrica, energia solar, são formas de energia muito mais baratas e você não tem tantos interesses comerciais em torno. Mas uma vez instaladas, elas são menos poluentes e muito mais baratas do que a gasolina ou o petróleo. Como os países árabes, região do Golfo, por exemplo, monopoliza grande parte das reservas de petróleo do mundo, há toda uma gravidade, um acirramento político em torno disso. Então você tem uma indústria de guerras movidas em torno do controle das fontes de petróleo. Já a energia solar, a energia eólica e outras formas de energia são mais universalmente disseminadas. A solar não, né? Não tanto, mas você poderia ir com redes de produção de energia solar em torno da região do Equador, alimentar outras regiões onde não tem tanto sol assim, né? Como o norte da Europa. Não sei se estão lembrados de mim, meu nome é Estela Mares e a Laura me pediu que falasse um pouquinho sobre energia. Eu acredito que é no Brasil, não, Laura? Seria energia no Brasil e as nossas fontes produtoras de energia. Bom, a mais conhecida de todas é realmente a energia hidrelétrica, que é a energia gerada pela força da água, e nós temos, logicamente, uma imensidão de rios nesse país que pode produzir. Os melhores rios são os rios encachoeirados, são os rios de Planalto, como os rios da Bacia do Paraná, os rios da Bacia do São Francisco, e os que produzem, vamos dizer, que consumiriam uma maior quantidade de dinheiro para que se estabelecessem as áreas de produção de hidroeletricidade seriam os rios de planície, no caso dos rios da Bacia, exemplo da Bacia do Amazonas. Sabe-se que a água no mundo inteiro ela está em extinção, a renovação é quase nenhuma e os gastos são muito grandes. Então eu acredito que logo a gente vai ter que começar com energia, pensar em outros tipos de energia alternativa, da mesma maneira que a gente pensou para os carros, substituindo o petróleo por álcool anídrico, né, que sai bem mais barato. E o Brasil é o único país que detém a tecnologia do álcool anídrico. E agora, até para a grande alegria nossa, a gente começou com a produção de aviões que utilizam álcool anídrico. São ainda aviões pequenos, mais para trabalho em lavouras, mas de qualquer maneira a gente deu um passo à frente do restante do mundo quando está procurando uma alternativa para o não consumo do petróleo, que é um produto energético mais caro, é um produto